A manhã de quinta-feira em São Paulo amanheceu com aquele típico céu cinzento que parecia pressagiar chuva, mas que nunca cumpria a promessa. No 12º andar de um edifício comercial na Avenida Paulista, o escritório do Dr. Henrique Tavares, advogado especializado em sucessões, tinha um ar solene que combinava perfeitamente com a ocasião. As paredes, revestidas de madeira escura, as estantes repletas de códigos jurídicos, encadernados em couro e o cheiro de papel antigo criavam uma atmosfera que exigia respeito. Sentados ao redor da mesa de mogno polido, 3 pessoas aguardavam com expressões que variavam entre impaciência mal disfarçada e curiosidade calculista. Ricardo, 42 anos, verificava constantemente o relógio dourado em seu pulso. Um Rolex que ele fizera questão de exibir desde que chegara. Seu terno azul marinho era impecável, assim como o corte de cabelo que frequentava a cada 2 semanas em um salão caro dos Jardins. Ao seu lado, Patrícia, 38 anos, rolava distraidamente o feed do Instagram no celular, ocasionalmente suspirando alto o suficiente para demonstrar seu aborrecimento com a perda de tempo. Suas unhas perfeitamente esmaltadas de vermelho batucavam na mesa em um ritmo irritante. No canto mais afastado, Juliana, 35 anos, permanecia quieta, com as mãos cruzadas sobre o colo. Diferente dos irmãos, ela vestia roupas simples, uma blusa branca e calça jeans, e seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar nos últimos dias. Ela era a única que realmente parecia estar de luto. A 4ª cadeira, ao lado de Juliana, estava ocupada por Marina, uma mulher de 55 anos com cabelos grisalhos presos em um coque simples. Ela usava o uniforme azul claro que denunciava sua profissão, cuidadora. Suas mãos calejadas seguravam um lenço de papel já úmido e ela mantinha os olhos baixos, como se não se sentisse no direito de estar ali. Dr. Henrique entrou na sala carregando uma pasta de couro marrom e um envelope lacrado com cera vermelha. Seus 60 anos de experiência estavam gravados nas rugas ao redor dos olhos, rugas que se aprofundavam quando ele testemunhava a face mais cruel da natureza humana, como estava prestes a fazer novamente. Bom dia a todos. Sua voz era grave e profissional. Obrigado por comparecerem. Vamos dar início à leitura do testamento de Dona Helena Moreira da Silva, falecida há 5 dias. Ricardo se ajeitou na cadeira, endireitando a postura. Patrícia finalmente guardou o celular, mas seu rosto mantinha aquela expressão de superioridade que parecia permanente. Juliana apenas assentiu, engolindo em seco. Marina permaneceu imóvel, claramente desconfortável. Antes de começarmos, Dr. Henrique continuou, ajustando os óculos de leitura. Preciso informá-los de que Dona Helena foi extremamente meticulosa ao elaborar este documento. Ela veio a este escritório 3 vezes nos últimos 6 meses, sempre lúcida e determinada, para garantir que cada palavra refletisse exatamente suas vontades. Podemos ir direto ao ponto, doutor? Ricardo interrompeu, sua voz carregada de impaciência mal contida. Tenho uma reunião importante às 11. O advogado o encarou por cima dos óculos, uma expressão neutra, mas que de alguma forma transmitia desaprovação. Claro, senhor Ricardo. Vamos começar. Ele abriu a pasta e retirou um documento de várias páginas. O som do papel sendo desdobrado ecoou na sala silenciosa. Eu, Helena Moreira da Silva, brasileira, viúva, professora aposentada, residente à Rua das Acácias, 237, bairro Vila Madalena, São Paulo, estando em perfeito juízo e no gozo de minhas faculdades mentais, declaro ser esta a expressão de minha última vontade. A leitura prosseguiu pelos trâmites legais iniciais. A confirmação de documentos, a revogação de testamentos anteriores, a nomeação do Dr. Henrique como testamenteiro. Ricardo e Patrícia trocavam olhares impacientes. Juliana limpava discretamente as lágrimas que insistiam em cair. Declaro possuir os seguintes bens,
doutor. Henrique continuou. Um apartamento de 180 metros quadrados, localizado na Rua das Acácias, 237, Vila Madalena, São Paulo, avaliado em aproximadamente 1,8 milhão de reais. Uma poupança no Banco do Brasil no valor de 350 mil reais. Ações e investimentos diversos, totalizando 520 mil reais. Um veículo Honda Civic 2018. Móveis, obras de arte e objetos pessoais diversos. Patrícia se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Mesmo Ricardo, que sempre se gabava de ser bem-sucedido em seus negócios, não conseguiu disfarçar o interesse. Juliana continuava impassível, mas era evidente que esperava algum conforto financeiro. Ela trabalhava como professora em uma escola pública e mal conseguia pagar o aluguel de seu apartamento de um quarto na Zona Leste. Quanto à distribuição de meus bens, o advogado fez uma pausa, olhando brevemente para cada pessoa na sala. Determino o seguinte: o silêncio na sala era tão denso que era possível ouvir a respiração de cada um. Para meu filho Ricardo Moreira da Silva, deixo a quantia de 50 mil reais a ser retirada de minha poupança. Ricardo franziu a testa, claramente confuso. 50 mil? Apenas isso. Para minha filha, Patrícia Moreira Andrade, deixo a quantia de 50 mil reais, também a ser retirada de minha poupança. Espera aí. Patrícia se levantou bruscamente, a cadeira raspando no piso de madeira. 50 mil? Cada um? Mas e o apartamento? E os investimentos? Dr. Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Por favor, senhora Patrícia, deixem-me continuar. Ela se sentou novamente, mas seu rosto estava vermelho de indignação. Para minha filha Juliana Moreira da Silva, deixo o veículo Honda Civic, para que possa se locomover com mais conforto e segurança. Juliana arregalou os olhos, surpresa. Não era o que esperava, mas era algo útil, especialmente considerando que ela dependia de transporte público para ir trabalhar todos os dias. Para Marina Conceição Santos. Marina? Ricardo explodiu. A cuidadora? Mãe deixou algo para a funcionária? Marina encolheu-se na cadeira, como se quisesse desaparecer. Doutor, Henrique continuou imperturbável. Para Marina Conceição Santos, que me acompanhou com dedicação, carinho e dignidade durante os últimos 3 anos de minha vida, deixo o apartamento da Rua das Acácias, 237, com todos os móveis e objetos pessoais nele contidos, além de 300 mil reais de minha poupança, para que possa viver confortavelmente e sem preocupações pelos próximos anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina levou as mãos ao rosto incrédula. Lágrimas começaram a escorrer entre seus dedos. Juliana olhou para ela, depois para o advogado, processando a informação. Ricardo e Patrícia, no entanto, explodiram. Isso é um absurdo! Ricardo bateu a mão na mesa. Um apartamento de quase 2 milhões para uma empregada. Ela não precisava de tanto. Exatamente. Patrícia concordou, sua voz estridente. Mãe deve ter sido manipulada. Essa mulher claramente se aproveitou de uma senhora fragilizada. Marina soluçava agora, não de alegria, mas de vergonha e constrangimento. Eu nunca pedi nada. Dona Helena sempre foi tão boa. Silêncio. A voz de Dr. Henrique cortou a cacofonia. Ele se levantou imponente. Ainda não terminei, e sugiro que prestem muita atenção ao que vem a seguir. Ele pegou o envelope lacrado com cera vermelha, aquele que trouxera junto com a pasta. Com movimentos deliberadamente lentos, quebrou o lacre e retirou várias folhas manuscritas. A caligrafia era inconfundível, a letra cuidadosa de Dona Helena. Dona Helena me instruiu a ler este documento apenas após revelar a distribuição dos bens. Ela chamou de meu último pedido e minha última verdade. Ricardo cruzou os braços, ainda furioso. Patrícia respirava pesadamente.
Juliana estava pálida. Marina continuava chorando baixinho. Doutor, Henrique ajustou os óculos mais uma vez e começou a ler. Mas desta vez sua voz carregava uma emoção contida, como se as palavras o afetassem pessoalmente. Meus queridos filhos, se estão ouvindo estas palavras, significa que já não estou mais entre vocês. E se reagiram como imagino que reagiram, significa que chegou a hora de vocês ouvirem algumas verdades que nunca tive coragem de dizer em vida. A atmosfera na sala mudou completamente. O que era indignação começou a se transformar em apreensão. Quero que saibam que cada decisão que tomei foi pensada, pesada e justificada. E agora, finalmente, vou explicar o porquê. Dr. Henrique fez uma pausa, olhando para os três irmãos. Ricardo descruzou os braços, desconfortável. Patrícia mordeu o lábio inferior. Juliana segurou a borda da mesa. Ricardo, meu primogênito, lembra quando comecei a ter dificuldades para andar sozinha há 3 anos? Quando liguei pedindo que você me levasse ao médico porque estava com medo de ser algo sério? Ricardo empalideceu. Você disse que estava muito ocupado com o trabalho, que eu deveria chamar um Uber. Eu tinha 78 anos e mal conseguia descer as escadas sozinha, filho. Mas chamei o Uber. E foi o motorista, um completo estranho, quem me ajudou a entrar e sair do hospital. Quem esperou 3 horas comigo na sala de espera. Quem segurou minha mão quando o médico deu o diagnóstico de artrite degenerativa. O silêncio era agora opressivo. Ricardo olhava fixamente para as próprias mãos. Patrícia, minha filha do meio, quantas vezes você veio me visitar nos últimos 3 anos? Posso contar nos dedos de uma mão. 5 vezes. E em todas elas, você passava 15 minutos, tirava uma foto comigo para postar no Instagram com legendas sobre amor de família e valorizar quem amamos. E ia embora. Lembra do dia do meu aniversário de 80 anos? Você postou uma homenagem linda, com fotos antigas minhas. Recebeu centenas de curtidas, mas não apareceu na festa que Juliana organizou. Disse que tinha um compromisso inadiável em um spa. Patrícia abriu a boca para se defender, mas não conseguiu articular nenhuma palavra. Lágrimas de raiva, ou seria vergonha, começaram a se formar em seus olhos. O advogado continuou, e cada palavra era como um golpe certeiro. Nos últimos 3 anos da minha vida, eu vivi sozinha, cada vez mais frágil, cada vez mais dependente, e vocês dois, Ricardo e Patrícia, simplesmente seguiram suas vidas. Vocês tinham suas carreiras, suas famílias, seus compromissos. Eu entendia, ou tentava entender, mas dói, meus filhos. Dói quando você liga para seu filho no Natal e ele diz que não pode vir porque vai viajar. Dói quando você precisa de ajuda para trocar uma lâmpada e sua filha diz que pode pagar um eletricista. Dói quando você percebe que só existe para seus filhos em postagens de redes sociais. Marina chorava copiosamente agora, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas por Dona Helena, pela dor que ela carregara em silêncio. Foi então que Marina entrou na minha vida. Não por escolha dela. Ela precisava do emprego, mas ela ficou. E mais do que isso, ela se importou. Ela não apenas cuidava de mim fisicamente. Ela conversava comigo, ria das minhas histórias antigas, assistia às novelas comigo e discutíamos os capítulos. Ela segurava minha mão nas noites em que a dor era insuportável. Ela me tratava com dignidade. Juliana estava chorando também, mas suas lágrimas eram diferentes das dos irmãos. Eram lágrimas de reconhecimento, não de culpa. Juliana, minha caçula, você foi diferente. Sei que sua vida não é fácil. Sei que você luta para sobreviver com o salário de professora. Sei que você faz o que pode. E você fez muito, minha filha. Suas visitas, embora nem sempre frequentes quanto eu gostaria, eram sempre genuínas. Você nunca chegou correndo para ir embora. Você me ouvia.
Você se importava, por isso deixei o carro para você. Não é muito, mas espero que facilite sua vida. Juliana soluçou, cobrindo o rosto com as mãos. Mas Marina foi meu anjo nos meus últimos anos. Ela não tinha obrigação de me amar, mas amou. Ela não tinha obrigação de me fazer sentir importante, mas fez. Quando eu morresse, ela ficaria sem emprego, sem renda, sem nada. Eu não podia deixar isso acontecer. Ela merece cada centavo, cada metro quadrado daquele apartamento. Ela ganhou não com manipulação, mas com humanidade. Dr. Henrique virou a página e sua voz ficou mais suave, quase paternal. Ricardo e Patrícia, os 50 mil que deixei para cada um de vocês não é punição. É uma última tentativa de ensiná-los algo. Vocês têm carreiras bem-sucedidas, têm casas, carros, conforto. Vocês não precisam da minha herança para sobreviver, mas talvez precisem desta lição para aprender que família não se resume a DNA ou obrigações legais. Família se constrói com presença, com cuidado, com amor demonstrado em ações, não em palavras vazias. Ricardo tinha a cabeça baixa. Patrícia limpava as lágrimas com raiva, borrando a maquiagem cara. Marina, se está ouvindo isso, quero que saiba. Você não deve se sentir envergonhada ou culpada. Você deu a uma velha solitária os melhores anos finais que ela poderia ter tido. Você me fez sentir humana novamente. Este é meu agradecimento. Viva naquela casa. Seja feliz. Você merece. O advogado chegou ao final da carta. Este é meu último pedido. Que vocês reflitam sobre o que realmente importa. Que vocês entendam que bens materiais são efêmeros, mas a forma como tratamos as pessoas define quem realmente somos. E meu último desejo é que, de alguma forma, esta lição não chegue tarde demais para vocês. Com amor, mesmo na decepção, Helena. Dr. Henrique dobrou cuidadosamente as folhas e as colocou de volta no envelope. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelos soluços contidos de Marina e Juliana. Ricardo foi o primeiro a se levantar. Seu rosto estava pétreo, mas seus olhos estavam úmidos. Ele não disse nada, apenas pegou sua pasta executiva e saiu da sala, seus passos ecoando no corredor. A porta fechou com um clique suave que soou definitivo. Patrícia permaneceu sentada por mais alguns segundos, olhando para o nada. Quando finalmente se levantou, suas pernas pareciam tremer. Ela olhou brevemente para Marina. Abriu a boca como se fosse dizer algo, mas apenas balançou a cabeça e saiu, deixando para trás um rastro de perfume caro e arrependimento tardio. Restaram apenas 3 pessoas na sala: Dr. Henrique, Juliana e Marina. Juliana se levantou devagar e caminhou até Marina. Sem dizer uma palavra, ela a abraçou. Marina retribuiu o abraço e as 2 mulheres choraram juntas. Uma pelo amor que dera, outra pelo amor que recebera, ambas pela mulher extraordinária que as unira. Obrigada, Marina sussurrou. Obrigada por não me odiar. Como eu poderia? Juliana respondeu, afastando-se um pouco para olhar nos olhos da cuidadora. Você fez por minha mãe o que eu deveria ter feito. Você deu a ela o que ela mais precisava. Obrigada por isso. Dr. Henrique observava a cena com um pequeno sorriso triste. Em 35 anos de carreira, ele havia visto de tudo. Famílias destruídas por ganância, irmãos que se tornavam inimigos, filhos que contestavam testamentos em batalhas judiciais intermináveis. Mas também havia visto isso. Momentos de humanidade genuína, onde a verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha o poder de transformar. Senhora Marina, ele disse gentilmente, vou precisar que venha ao escritório na próxima semana para assinarmos os documentos de transferência do imóvel. E não se preocupe, Dona Helena deixou tudo perfeitamente organizado. Não haverá problemas legais. Marina assentiu, ainda processando tudo. Eu ainda não acredito.
Não parece real. É real, Juliana afirmou, sorrindo através das lágrimas. E é justo. Mamãe sempre foi justa. As duas mulheres saíram do escritório juntas, prometendo manter contato, prometendo honrar a memória de Helena da melhor forma possível, vivendo com a humanidade que ela valorizava tanto. Doutor, Henrique ficou sozinho na sala, guardando cuidadosamente os documentos. Pela janela, ele podia ver a Avenida Paulista em seu ritmo frenético. Milhões de pessoas correndo, perseguindo sucesso, dinheiro, status. E ele se perguntou quantas delas estavam, sem saber, cometendo os mesmos erros de Ricardo e Patrícia. Quantas estavam negligenciando aqueles que amavam em nome de compromissos mais importantes. Quantas um dia se sentariam em uma sala como aquela e ouviriam verdades que chegariam tarde demais. Ele suspirou, fechou a pasta e apagou as luzes. Mas antes de sair, fez algo que raramente fazia. Pegou seu celular e ligou para sua própria mãe, que morava sozinha em Santos. Oi, mãe, tudo bem? Estava pensando, que tal eu ir aí no fim de semana, só para conversarmos? Faz tempo que não fazemos isso. Do outro lado da linha, uma voz idosa e surpresa respondeu com alegria genuína. Sério, filho? Seria maravilhoso. Vou fazer aquele bolo que você adora. Ele sorriu. Talvez ainda houvesse esperança. Talvez algumas lições pudessem ser aprendidas antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Ricardo dirigia em silêncio, as palavras de sua mãe ecoando em sua mente. Patrícia estava sentada em seu carro no estacionamento, encarando o celular, olhando para as centenas de fotos falsas que havia postado ao longo dos anos. E Juliana e Marina caminhavam lado a lado pela Paulista, duas mulheres de mundos completamente diferentes, unidas pelo legado de uma mulher que ensinara, mesmo em sua morte, a lição mais importante de todas: que o verdadeiro valor de uma vida não se mede em bens materiais, mas nos corações que tocamos e nas vidas que melhoramos simplesmente por estarmos presentes. A história de Helena Moreira da Silva estava apenas começando a se desdobrar, e suas ondas tocariam cada pessoa envolvida de maneiras que eles ainda não podiam imaginar. 3 semanas haviam se passado desde aquela manhã devastadora no escritório do Dr. Henrique Tavares. A cidade de São Paulo continuava sua rotina implacável. O trânsito caótico, o metrô lotado, as pessoas correndo de um compromisso para outro, como se suas vidas dependessem de chegar 3 minutos mais cedo. Mas para 4 pessoas específicas, o tempo parecia ter desacelerado, forçando-as a enfrentar reflexões que haviam evitado por anos. Marina acordou sobressaltada às 5h30, como fazia há 3 anos. Seu corpo ainda não havia se acostumado com a ideia de que não precisava mais acordar cedo para preparar o café de Dona Helena, ajudá-la no banho, verificar seus medicamentos. Por um momento terrível, ela esqueceu que Helena não estava mais ali. Levantou-se rapidamente, colocou o roupão e caminhou pelo corredor do apartamento. Não, agora era seu apartamento. Ainda esperando ouvir a voz suave chamando-a do quarto. O silêncio que a recebeu foi como um soco no estômago. O apartamento da Vila Madalena era exatamente como Helena o deixara. Marina não havia mudado nada, não se sentia no direito. As cortinas florais ainda filtravam a luz matinal da mesma forma. Os porta-retratos na estante da sala ainda exibiam fotos de Ricardo, Patrícia e Juliana em várias fases da vida. A poltrona favorita de Helena ainda tinha a mantinha de crochê dobrada no braço. Até o marcador de página ainda estava no último romance que ela estava lendo. Marina preparou café, como sempre fazia, mas desta vez para si mesma. Sentou-se à mesa da cozinha, naquela mesma cadeira onde tomava café com Helena todas as manhãs, conversando sobre tudo e nada, desde receitas antigas até política, de novelas até memórias da infância. O que eu faço agora, Dona Helena?
Ela sussurrou para o ar vazio, as lágrimas ameaçando cair novamente. Como eu vivo aqui sem a senhora? Sua filha, Isabela, de 19 anos, entrara no apartamento pela primeira vez na semana anterior. Marina a criara sozinha, trabalhando em diversas casas como diarista antes de conseguir o emprego fixo de cuidadora. Isabela estava no segundo ano de enfermagem em uma universidade particular, paga com bolsa e com o que Marina conseguia juntar. Quando viu a mãe naquele apartamento espaçoso, com móveis bonitos e uma varanda com vista para as árvores da rua, Isabela chorou. "Mãe, a senhora merece isso", ela dissera, abraçando Marina com força. "Depois de tudo que passou, de tudo que sacrificou por mim, a senhora merece." Mas Marina não se sentia merecedora. Sentia-se como uma intrusa em um museu dedicado à memória de alguém que amara profundamente. O telefone tocou, tirando-a de seus pensamentos. Era Juliana. "Marina, bom dia. Espero não estar ligando muito cedo." "Não, querida. Já estou acordada há tempos." Marina limpou os olhos, tentando controlar a voz. Estava pensando, que tal almoçarmos juntas hoje? Sei que tem sido difícil para você ficar aí sozinha. Marina sentiu uma onda de gratidão. Seria muito bom mesmo. Do outro lado da cidade, em um apartamento moderno no Itaim Bibi, Ricardo estava em sua academia particular, correndo na esteira às 6 da manhã. Música eletrônica pulsava em seus fones de ouvido, mas ele mal a ouvia. Sua mente estava a quilômetros de distância, presa em um loop de memórias que o atormentavam desde aquela manhã no escritório. "Você disse que estava muito ocupado com o trabalho, que eu deveria chamar um Uber." Ele aumentou a velocidade da esteira como se pudesse correr para longe das próprias lembranças, mas elas o perseguiam implacavelmente. Lembrava-se perfeitamente daquele dia. Estava em uma reunião crucial com investidores japoneses, tentando fechar um negócio de importação que representava meses de trabalho. Quando o celular tocou e viu que era sua mãe, seu primeiro pensamento foi: não agora. Ela sempre ligava por coisas pequenas. Uma lâmpada queimada, uma dúvida sobre o celular, solidão disfarçada de pedidos práticos. Ele havia atendido rapidamente entre uma apresentação e outra e disse que estava ocupado, que ela deveria resolver por conta própria. Fechou o negócio naquele dia. Ganhou uma comissão de R$80 mil. Celebrou com os sócios em um restaurante caro, bebendo vinho de R$500 a garrafa. Nunca perguntou à mãe se ela havia ido ao médico. Nunca perguntou qual havia sido o diagnóstico. A esteira apitou. Ele havia completado 10 quilômetros. Estava ofegante, suado, mas não se sentia melhor. Saiu da esteira e foi até a janela do apartamento, olhando para a cidade que acordava. Seu reflexo no vidro o encarava de volta. Um homem de 42 anos, bem-sucedido, em forma, financeiramente seguro. Um homem que havia conquistado tudo o que sempre quis, exceto o respeito de sua própria mãe. "Ricardo?" A voz de sua esposa, Amanda, veio do corredor. "Você está bem? Está aí desde as 5:30. Ele não respondeu imediatamente. Amanda era uma boa mulher, psicóloga, inteligente, empática. Eles estavam casados há 15 anos. Tinham 2 filhos, Gabriel de 12 e Sofia de 9. Uma família perfeita no papel. "Estou pensando", ele finalmente disse, sem se virar. Amanda se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. "Ainda é sobre o testamento?" "É sobre tudo", ele respondeu, a voz rouca. "Sobre quem eu me tornei, sobre o que priorizei." "Você não pode mudar o passado, Ricardo." "Eu sei, mas isso não torna mais fácil viver com ele." Amanda o abraçou por trás, apoiando a cabeça em suas costas. "Então, mude o presente, mude o futuro." Ele ficou em silêncio, processando as palavras. Pela janela, via os prédios da Berrine, o rio Pinheiros, serpenteando entre o concreto. Pensou em Gabriel e Sofia,
ainda dormindo em seus quartos. Quando fora a última vez que havia realmente conversado com eles, sem pressa, sem distrações? Quando fora a última vez que estivera presente, verdadeiramente presente? Amanda, ele disse suavemente, cancela minha reunião de hoje. Quero levar as crianças para a escola. E quando elas voltarem, quero jantar com vocês. De verdade, sem celular. Ela sorriu contra suas costas. Eles vão adorar. Mas Ricardo sabia que não seria suficiente. Um dia de atenção não apagava 3 anos de negligência. Ainda assim, era um começo. Patrícia estava em sua cobertura na região da Faria Lima, parada em frente ao closet, que era maior que o quarto de muita gente. Centenas de roupas de grife, sapatos importados, bolsas que custavam o salário anual de um professor. Ela havia acordado com a intenção de escolher um look para o almoço beneficente que tinha às 2 da tarde, um evento que ela mesma estava organizando para ajudar crianças carentes. A ironia não passava despercebida, mas pela primeira vez em anos, olhar para todas aquelas coisas caras não lhe deu prazer algum. Tudo parecia vazio, superficial, inútil. Você postou uma homenagem linda, com fotos antigas minhas. Recebeu centenas de curtidas, mas não apareceu na festa. Patrícia pegou seu celular e abriu o Instagram. Sua conta tinha 47 mil seguidores. Pessoas que acompanhavam sua vida perfeita, suas viagens, seus looks, suas reflexões filosóficas sobre a vida que ela mesma não praticava. Rolou até encontrar o post do aniversário de 80 anos de sua mãe. A foto era linda. Helena, aos 50 anos, sorridente, vibrante. A legenda era poética, cheia de hashtags sobre Bebur amor, Mobn, família, Mubro gratidão. 356 curtidas, 42 comentários, todos elogiando sua devoção à mãe. Ela nem havia aparecido na festa. Sentou-se no chão do closet ainda de roupão de seda e pela primeira vez em semanas permitiu-se realmente sentir. A culpa veio em ondas, cada uma mais forte que a anterior. Não era apenas sobre o aniversário, era sobre todos os aniversários, todos os domingos que ela inventara desculpas, todas as ligações que deixara ir para o correio de voz porque estava ocupada, postando sobre sua vida perfeita. Seu marido, Fernando, apareceu na porta do closet. Empresário bem-sucedido, sempre impecavelmente vestido, ele a observou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Ainda não se arrumou? O evento começa em 3 horas. Patrícia olhou para ele através das lágrimas. Eu não quero ir. Como assim? Você organizou isso? Seu nome está em tudo. Exatamente. Ela disse amargamente. Meu nome, minha foto, minha imagem de mulher solidária. Mas o que eu realmente faço, Fernando? O que eu realmente dou, além de poses e discursos vazios? Fernando suspirou, entrando no closet e sentando-se ao lado dela no chão. É sobre o testamento ainda. É sobre quem eu me tornei, ou pior, sobre quem eu sempre fui e finalmente estou enxergando. Ele ficou em silêncio por um momento, então disse algo surpreendente. Sabe o que sua mãe me disse uma vez? Foi no nosso casamento há 12 anos. Ela me puxou de lado e disse, cuida da minha menina. Ela é forte por fora, mas tem medo de ser vulnerável. Não deixa ela esquecer que ser humana não é uma fraqueza. Patrícia olhou para o marido surpresa. Ela disse isso? Disse, e eu nunca entendi direito até agora. Você construiu essa persona perfeita, essa vida de aparências. Mas sua mãe te conhecia melhor do que você pensa, e ela ainda te amava, Patrícia. Mesmo decepcionada, ela te amava. As lágrimas caíram mais forte agora. Como você sabe? Porque ela deixou 50 mil para você. Ela podia ter deixado nada. Podia ter te cortado completamente, mas não fez. Isso foi seu último ato de amor. Te dar uma lição sem te destruir.
Patrícia abraçou os joelhos contra o peito. Eu não sei como consertar isso. Não posso voltar no tempo. Não, mas pode começar hoje a ser diferente. Fernando se levantou, oferecendo a mão. Vamos ao evento, mas dessa vez faça algo real. Converse com as pessoas. Ouça suas histórias. Não tire uma única foto. Seja presente de verdade. Ela pegou sua mão e se levantou, enxugando os olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu um lampejo de algo que havia esquecido como era. Propósito genuíno. Ao meio-dia, Juliana e Marina se encontraram em um restaurante simples no bairro da Lapa, um lugar que servia comida caseira em porções generosas. Juliana havia escolhido propositalmente. Nada chique, nada intimidador. Apenas um lugar confortável onde pudessem conversar. Marina chegou de metrô, ainda não acostumada com a ideia de que poderia pagar táxi se quisesse. Usava uma blusa simples e calça jeans, a bolsa surrada no ombro. Quando viu Juliana acenando de uma mesa no canto, sorriu timidamente e caminhou até ela. Oi, querida, Marina disse, beijando o rosto de Juliana. Oi, Marina. Como você está? Marina sentou-se, suspirando. Honestamente, não sei. Ainda estou tentando processar tudo. Imagino. Deve ser surreal. Ontem eu estava limpando a sala. Porque ainda limpo, não consigo parar. E de repente me dei conta de que não preciso mais me preocupar com o aluguel. Com contas. Com dinheiro para pagar a faculdade da Isabela. Sua voz tremeu. Sua mãe me deu uma vida nova, Juliana, e eu nem sei se mereço. Juliana pegou a mão de Marina sobre a mesa. Você merece cada centavo. Minha mãe não fazia nada sem pensar cuidadosamente. Se ela fez isso, foi porque você realmente mereceu. Uma garçonete veio anotar os pedidos. Ambas pediram a feijoada do dia, a especialidade da casa. Quando ficaram sozinhas novamente, Marina perguntou algo que estava presa em sua garganta há semanas. Você não está ressentida? Mesmo que um pouquinho? Juliana pausou, considerando a pergunta honestamente. Sabe, eu pensei muito sobre isso, e não estou. Eu gostaria que mamãe tivesse me deixado mais? Claro, seria mentira dizer que não. Minha vida financeira é apertada. Mas ela me deixou o carro e isso já ajuda muito. E mais importante, ela reconheceu que eu estive presente quando pude. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Você é uma pessoa especial, Juliana. Não sou. Só fiz o que era certo. E pior, nem fiz tudo o que deveria. Eu também falhei com ela. Eu também podia ter visitado mais. Podia ter ligado mais vezes. Juliana olhou pela janela vendo o movimento da rua. A diferença é que Ricardo e Patrícia falharam porque escolheram outras coisas como prioridade. Eu falhei porque estava sobrevivendo, mas ainda assim falhei. Sua mãe entendia suas circunstâncias. Entendia. Mas isso não muda o fato de que ela morreu sozinha emocionalmente, Marina. Você foi a única pessoa que realmente estava lá. E por isso eu sou grata a você. Você deu a ela o que nós não demos. A comida chegou, fumegante e cheirosa. Comeram em silêncio confortável por alguns minutos antes de Marina falar novamente. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que eu faço agora? Quer dizer, eu sempre trabalhei, sempre tive uma rotina. E agora eu tenho dinheiro suficiente para não trabalhar por anos. Isso me assusta, Juliana. Eu não sei quem sou sem trabalho. Juliana sorriu. Que tal descobrir? Quando foi a última vez que você fez algo só porque queria, não porque precisava? Marina pensou por um longo momento. Não lembro. Então essa é a sua oportunidade. Mamãe não te deu essa herança para você guardar e viver com medo. Ela te deu para você viver, de verdade. Fazer coisas que sempre quis. Conhecer lugares, passar tempo com Isabela sem se preocupar com contas, respirar. Os olhos de Marina encheram de lágrimas novamente, mas dessa vez eram lágrimas de possibilidade.
não de dor. Sabe o que sua mãe me disse uma semana antes de morrer? Marina limpou os olhos com o guardanapo. Ela disse: Marina, você passou a vida cuidando dos outros. Um dia alguém precisa cuidar de você. Eu achei que ela estava só falando por falar. Não sabia que ela estava planejando ser essa alguém. Juliana sorriu através das próprias lágrimas. Isso é tão dela. Sempre pensando nos outros, sempre planejando como ajudar. Ela falava muito de vocês três, sabe? Mesmo quando estava magoada, ela amava vocês, sempre amou. Eu sei, e isso torna tudo mais difícil para Ricardo e Patrícia. É mais fácil lidar com raiva do que com amor decepcionado. Terminaram o almoço conversando sobre memórias de Helena, histórias engraçadas, momentos marcantes, pequenos detalhes que faziam dela quem era. Marina contou sobre como Helena adorava assistir a programas de culinária e tentar as receitas, mesmo quando saíam completamente erradas. Juliana contou sobre como a mãe colecionava cartões postais de lugares que nunca visitara, dizendo que um dia iria conhecer todos eles. Ela foi a pessoa mais forte que já conheci, Marina disse, enquanto esperavam a sobremesa. Mesmo na dor, mesmo na solidão, ela nunca foi amarga, nunca foi má, ela só foi triste e tentou esconder isso com gentileza. É o jeito dela de lidar com as coisas, Juliana concordou. Sempre foi. Papai morreu quando eu tinha 15 anos. Foi repentino, um ataque cardíaco. E mamãe poderia ter desmoronado, mas ela não desmoronou. Ela trabalhou dobrado para nos sustentar, nunca reclamou, nunca nos fez sentir o peso que carregava. Só anos depois eu entendi o sacrifício que ela fez. Ela mencionava seu pai às vezes, sempre com tanto amor. Eles eram muito conectados. Acho que uma parte dela morreu com ele. E quando nós crescemos e nos afastamos, ela ficou sem nada, sem ele, sem nós. Juliana balançou a cabeça, a culpa voltando. Não admira que ela tenha se agarrado a você. Você era tudo que ela tinha. Não coloca isso em você, querida. Você tinha sua vida, seus desafios. Mas isso não é desculpa para abandono emocional. E eu sei disso agora. A sobremesa chegou. Pudim de leite caseiro. Comeram devagar, saboreando não apenas a comida, mas a companhia uma da outra. Havia algo curativo em compartilhar memórias, em manter Helena viva através das histórias. Quando terminaram e pediram a conta, Juliana insistiu em pagar. É o mínimo que posso fazer. Você cuidou da minha mãe. Deixa eu pelo menos cuidar de você hoje. Marina aceitou com gratidão. Saíram do restaurante para a tarde quente de São Paulo, o sol forte típico de janeiro. Marina, Juliana disse enquanto caminhavam pela calçada, eu sei que pode parecer estranho, mas gostaria que mantivéssemos contato. De verdade, não apenas encontros ocasionais, mas uma amizade real. Você é a última conexão viva que tenho com mamãe. E mais do que isso, você é uma pessoa que eu admiro. Marina parou, surpresa. Você me admira? Muito. Sua bondade, sua dedicação, sua humanidade. Essas são qualidades raras e eu gostaria de tê-la na minha vida se você quiser. Marina abraçou Juliana ali mesmo no meio da calçada, sem se importar com as pessoas passando ao redor. Eu adoraria mesmo. Quando se separaram, ambas estavam sorrindo. O primeiro sorriso genuíno de Marina em semanas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ricardo estava na sala de aula de seu filho Gabriel. Ele havia chegado de surpresa para buscá-lo na escola, algo que não fazia desde que Gabriel tinha 6 anos. O menino ficou chocado ao ver o pai esperando no portão. Pai, você está aqui? Aconteceu alguma coisa? Ricardo sorriu. Não, só queria te buscar hoje. Podemos ir tomar um sorvete? Gabriel piscou confuso. Sorvete? No meio da tarde? A mãe deixou? Deixou. Vamos. Foram para uma sorveteria próxima à escola, um lugar simples que Gabriel e os amigos frequentavam.
Ricardo pediu 2 sorvetes e sentaram-se em uma mesa de plástico do lado de fora, observando o movimento da rua. Pai, você tá estranho, Gabriel disse, lambendo o sorvete de chocolate. Tá tudo bem mesmo? Ricardo respirou fundo. Como explicar para um menino de 12 anos a complexidade do que estava sentindo? Gabriel, você acha que eu sou um bom pai? O menino parou de comer, surpreso com a pergunta. Claro. Por quê? Sério? Mesmo eu estando sempre trabalhando, mesmo eu perdendo suas apresentações da escola, seus jogos de futebol? Gabriel ficou quieto por um momento, então deu de ombros. Você trabalha muito, mas é para dar coisas boas pra gente, né? A mãe explica isso. Mas e se as coisas boas não forem tão importantes assim? E se o que vocês realmente precisam é da minha presença? Gabriel pensou seriamente, amadurecido além de seus anos pela ausência do pai. Seria legal você estar mais em casa, mas eu sei que você se esforça, pai. A mãe sempre diz que você está construindo um futuro pra gente. Ricardo sentiu um aperto no peito. Amanda estava cobrindo por ele, protegendo-o da decepção das crianças. Mas até quando? E se eu te dissesse que quero mudar isso? Que quero estar mais presente? Os olhos de Gabriel se iluminaram. Sério? Você vai vir nos meus jogos? Vou, a todos que puder. E não só isso. Quero jantar com vocês todo dia. Quero saber como foi seu dia. Quero realmente conhecer você, Gabriel, porque eu percebi que estou perdendo sua infância e eu nunca vou ter esses anos de volta. Gabriel sorriu largamente. Isso seria muito legal, pai. Muito mesmo. Eles terminaram os sorvetes conversando. De verdade conversando, não apenas trocando palavras vazias. Gabriel contou sobre os amigos, sobre a professora de matemática que era chata, sobre a menina que ele achava bonita, mas não tinha coragem de falar. Ricardo ouviu tudo, cada palavra, cada detalhe, como se estivesse descobrindo um universo novo. E, em certo sentido, estava descobrindo seu próprio filho. Quando voltaram para casa, Sofia correu para abraçá-lo. Pai, você está em casa cedo. Você vai jantar com a gente? Vou, e vou ler uma história para você antes de dormir, se você quiser. Quero muito. Amanda observava da cozinha, os olhos marejados. Ricardo se aproximou dela, envolvendo-a em um abraço. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Por não desistir de mim, por cobrir minhas falhas, por manter nossa família unida mesmo quando eu estava ausente. Você não precisa agradecer, só precisa estar aqui, de verdade. Eu vou estar, prometo. Aquela noite, Ricardo jantou com a família pela primeira vez em meses, sem olhar o celular uma única vez. Ajudou Sofia com a lição de casa de matemática. Leu 3 histórias para ela antes de dormir. Conversou com Gabriel sobre o campeonato de futebol da escola. E quando finalmente foi para a cama, exausto, mas satisfeito, percebeu algo. Estava cansado, mas era um cansaço diferente. Era o cansaço de ter vivido, não apenas existido. Patrícia chegou ao evento beneficente 2 horas atrasada. Quando entrou, esperava que as organizadoras ficassem furiosas. Afinal, era seu evento, com seu nome. Mas em vez de reclamações, foi recebida com alívio. Patrícia, ainda bem que chegou. Precisamos de você para a foto com as crianças. A foto, claro, sempre a foto. Na verdade, Patrícia disse, surpreendendo a si mesma, não vou tirar fotos hoje. Como assim? Mas você é anfitriã? Exatamente. E quero realmente ser anfitriã. Quero conhecer as pessoas, conversar com elas, ajudar de verdade. Fotos podem esperar ou não acontecer. Tanto faz. As organizadoras trocaram olhares confusos, mas não discutiram. Patrícia caminhou pelo salão, observando. Havia cerca de 50 crianças de uma ONG local, todas de comunidades carentes. Elas comiam com apetite, brincavam, riam.
No canto, algumas mães acompanhavam, claramente deslocadas naquele ambiente sofisticado. Patrícia se aproximou de um grupo de 3 mulheres que conversavam timidamente. Oi, eu sou Patrícia. Posso sentar com vocês? As mulheres ficaram surpresas, mas acenaram positivamente. Patrícia puxou uma cadeira e sentou-se. Seus filhos estão aqui? Ela perguntou. Sim, uma delas respondeu, apontando para um menino de uns 8 anos que brincava com um videogame. Aquele é o meu, o Pedro. Ele parece estar se divertindo. Está. Esses eventos são importantes para ele. Trazem alegria numa vida que não tem muitas alegrias. Patrícia sentiu o peso daquela frase. Como é o dia a dia de vocês? E as mulheres começaram a contar. Contaram sobre trabalhar como diaristas, sobre mal conseguir pagar o aluguel, sobre ter que escolher entre comprar comida ou remédios. Contaram sobre filhos que sonhavam em estudar, mas não tinham recursos, sobre a violência das comunidades onde moravam, sobre a dificuldade de criar filhos sozinhas, sem apoio. Patrícia ouviu tudo sem interromper. E pela primeira vez em anos, realmente se importou. Não era performance, não era para uma foto, era genuíno. Vocês são incrivelmente fortes, ela disse quando elas terminaram. A gente não tem escolha, uma delas respondeu, sorrindo tristemente. Ou a gente é forte ou desmorona. E desmoronar não é opção quando tem criança dependendo da gente. Patrícia pensou em Marina. Em como ela criara Isabela sozinha, trabalhando em várias casas, sacrificando tudo por sua filha. Essas mulheres eram todas marinas. E sua própria mãe, Helena, havia sido uma delas depois que o pai morreu. Como ela havia se tornado tão desconectada dessa realidade? Eu gostaria de ajudar mais, Patrícia disse, e dessa vez não era conversa vazia. De verdade, não apenas eventos assim. Mas ajuda real, contínua. O que vocês mais precisam? As mulheres ficaram surpresas com a pergunta, mas começaram a falar. Precisavam de cestas básicas regulares, precisavam de material escolar, precisavam de oportunidades de emprego fixo, precisavam de cursos profissionalizantes. Precisavam de alguém que realmente se importasse, além de eventos de fachada. Patrícia anotou tudo no celular e tomou uma decisão ali mesmo. Ia usar seus 50 mil reais da herança para criar um projeto real. Não algo com seu nome em placas bonitas, mas algo que realmente fizesse diferença. Algo que sua mãe ficaria orgulhosa. Quando o evento terminou, Patrícia ficou para ajudar a limpar. Conversou com mais mães, brincou com as crianças, ouviu histórias, ofereceu abraços. Não postou nada nas redes sociais, nenhuma foto, nenhuma reflexão filosófica vazia, nenhuma busca por validação. E quando voltou para casa aquela noite, exausta e com os pés doendo, sentiu algo que não sentia há anos, satisfação real. Não a satisfação de curtidas e comentários, mas a satisfação de ter feito algo que importava. Fernando a encontrou na sala, tirando os sapatos. Como foi? Diferente, ela disse. Foi real. Ele sorriu. Sua mãe estaria orgulhosa. Patrícia sentiu as lágrimas chegarem mais uma vez. Eu espero que sim. Onde quer que ela esteja, eu espero que saiba que estou tentando, que finalmente estou tentando ser a filha que ela merecia. Naquela noite, em 4 lugares diferentes de São Paulo, 4 pessoas deitaram para dormir, carregando o peso e a luz da mudança. Marina, em seu novo apartamento, finalmente começando a aceitar o presente que Helena lhe dera. Juliana, em seu pequeno apartamento na Zona Leste, grata pela amizade que estava construindo com Marina. Ricardo, ao lado de Amanda, sentindo-se conectado à família pela primeira vez em anos. Patrícia, ao lado de Fernando, planejando como usar sua herança para honrar a memória da mãe. E embora Helena não estivesse mais fisicamente presente,
Sua última vontade estava se cumprindo. As sementes que ela plantara com seu testamento estavam começando a germinar, transformando não apenas a distribuição de bens materiais, mas a essência das pessoas que ela havia deixado para trás. A verdadeira herança não estava nos valores em bancos ou nas escrituras de imóveis. Estava nas lições aprendidas, nas consciências despertadas, nas vidas redirecionadas. E essa herança não tinha preço. 2 meses haviam se passado desde a leitura do testamento. São Paulo transitava de janeiro para março, e a cidade começava a sentir aquele calor úmido que precede as chuvas de outono. A rotina frenética continuava nas avenidas, mas para algumas pessoas específicas, a vida havia mudado de formas que jamais imaginariam. Marina estava no mercado municipal empurrando um carrinho de compras. Pela primeira vez na vida, não precisava calcular cada centavo, não precisava devolver itens no caixa por falta de dinheiro, não precisava escolher entre o arroz mais barato ou o feijão em promoção. Mas velhos hábitos são difíceis de quebrar. Ela ainda comparava preços instintivamente, ainda sentia culpa ao colocar algo não essencial no carrinho. "Mãe, coloca isso", Isabela dizia, pegando uma caixa de morangos. "A senhora adora morango e nunca compra." "Mas tá tão caro, filha." "Mãe", Isabela segurou os ombros da mãe com firmeza, mas com carinho. "A senhora não precisa mais viver assim. Dona Helena te deu essa chance. Aceita ela." Marina pegou a caixa de morangos com as mãos trêmulas e a colocou no carrinho. Era um gesto pequeno, mas representava uma revolução interna. Isabela sorriu, orgulhosa de ver a mãe finalmente permitindo-se viver. Elas terminaram as compras e voltaram para o apartamento da Vila Madalena. Marina ainda se emocionava toda vez que abria a porta e via aquele espaço, seu espaço agora. Isabela havia se mudado definitivamente na semana anterior, deixando o quarto alugado na pensão perto da universidade. Agora ela tinha um quarto próprio, espaçoso, com uma escrivaninha onde podia estudar sem ser incomodada. "Mãe, chegou uma carta para a senhora", Isabela disse pegando um envelope da mesa. Marina reconheceu o papel timbrado do escritório do Dr. Henrique. Abriu nervosamente, temendo que fosse algum problema legal. Mas ao ler, seus olhos se arregalaram. "Não acredito." "O que foi?" "Dona Helena, ela deixou uma carta pessoal, para mim. O Dr. Henrique diz que ela pediu para ele entregar só depois de 2 meses. Com as mãos tremendo, Marina abriu o segundo envelope que estava dentro do primeiro. A letra cuidadosa de Helena saltou da página como uma voz do além. "Marina, querida, se está lendo esta carta, significa que já se passaram 2 meses desde minha partida. Espero que neste tempo você tenha começado a aceitar meu presente. Conheço você bem o suficiente para saber que provavelmente ainda se sente culpada, ainda se questiona se merece, ainda tem dificuldade em gastar 1 centavo a mais. Deixe-me ser clara, minha querida. Você merece. Mais do que isso, você conquistou. Não com manipulação, como meus filhos podem ter insinuado, mas com algo muito mais valioso: humanidade genuína. Você me deu dignidade quando eu estava perdendo a minha. Me deu companhia quando eu estava solitária. Me deu risadas quando eu só queria chorar. Você transformou meus últimos anos de algo triste em algo belo. E por isso eu nunca poderei te agradecer o suficiente. Este apartamento não é só um lugar para você morar. É um símbolo de que bondade tem valor, que cuidar de alguém importa, que você, Marina, importa. Sei que criou Isabela sozinha, com dificuldades que eu mal posso imaginar. Sei que sacrificou tudo por ela. Por isso, quero que use esse presente não apenas para você, mas para dar a ela as oportunidades que você nunca teve. Pague seus estudos sem preocupação. Compre livros,
dê conforto, dê possibilidades. E mais importante, viva, Marina. Realmente viva. Viaje para aqueles lugares que sempre sonhou conhecer. Compre aquele vestido que você olhou na vitrine, mas nunca entrou para ver o preço. Vá ao teatro, ao cinema, experimente o sorvete caro, sinta o sol na praia, sem se preocupar com o dinheiro da passagem. Você passou a vida inteira cuidando de outros. Agora é sua vez de ser cuidada, mesmo que por meio de uma herança de alguém que já se foi. Não se sinta culpada, não se questione. Apenas aceite com a mesma graça com que você me aceitou quando eu estava no meu pior momento. E se meus filhos te causarem problemas, lembre-se, este era meu dinheiro, minha propriedade, minha decisão. E eu escolhi você, com todo o meu amor e gratidão, Helena. Marina não conseguia parar de chorar. Isabela leu a carta por cima do ombro da mãe e também se emocionou. Mãe e filha se abraçaram ali, na sala que agora era delas, chorando de gratidão por uma mulher que mesmo na morte continuava cuidando. Ela era especial, não era, mãe? Era, filha, era muito especial. Naquela noite, Marina fez algo que nunca havia feito. Foi a um restaurante italiano caro nos Jardins. Não estava comemorando nada específico, apenas vivendo, como Helena havia pedido. Pediu o vinho que o garçom recomendou sem olhar o preço. Comeu massa fresca feita na hora, pediu sobremesa e pela primeira vez na vida adulta não se sentiu culpada por isso. Ricardo estava em seu escritório na Berrine, mas pela primeira vez em meses não estava focado em planilhas ou negociações. Estava olhando a foto emoldurada em sua mesa, uma foto antiga dele com a mãe, tirada quando ele tinha uns 10 anos. Helena sorria amplamente, abraçando-o. Ele usava um uniforme de futebol enlameado, acabara de ganhar um jogo. Ela parecia tão orgulhosa. Quando fora a última vez que ela o olhara com aquele orgulho? Havia uma batida na porta. Seu sócio, Paulo, entrou. Ricardo, precisamos falar sobre a proposta dos chineses. Eles querem resposta até amanhã. Recusa. O quê? Mas é um negócio de 2 milhões. Recusa, Ricardo repetiu calmamente. As condições exigem que eu viaje para Xangai por 3 meses. Não vou ficar 3 meses longe da minha família. Paulo ficou boquiaberto. Você está falando sério? Desde quando você escolhe família sobre negócios? Desde que aprendi que negócios não choram quando você morre. Não te visitam no hospital. Não seguram sua mão quando você está com medo. Família faz isso, quando está presente. Paulo se sentou ainda processando. Isso é sobre sua mãe? É sobre acordar antes que seja tarde demais. Minha mãe me deu uma última lição, Paulo, e ela custou caro, em todos os sentidos. Não vou desperdiçar ela. Depois que Paulo saiu, confuso, mas respeitoso, Ricardo pegou o telefone e fez uma ligação que vinha adiando há semanas. Doutor Henrique, é Ricardo Moreira. Eu gostaria de marcar uma conversa com o senhor. 2 dias depois, Ricardo estava novamente no escritório do advogado. Mas desta vez, a atmosfera era diferente. Não havia tensão, não havia raiva, apenas um homem buscando respostas. Obrigado por me receber, doutor. Claro, Ricardo. O que posso fazer por você? Ricardo respirou fundo. Eu queria saber mais sobre os últimos anos da minha mãe. O senhor disse que ela veio aqui 3 vezes. Como ela estava? O que ela disse? Dr. Henrique se recostou na cadeira, estudando o homem à sua frente. Havia algo diferente em Ricardo. Uma humildade que não existia na primeira vez que estivera ali. Sua mãe era uma mulher notável, ele começou. Na primeira vez que veio aqui, há 8 meses, ela estava muito decidida. Disse que queria fazer um testamento justo, não apenas legal, mas moralmente justo. Perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela me contou sobre vocês 3, sobre as escolhas que vocês haviam feito, sobre como se sentia. E como ela se sentia. Magoada, decepcionada,
Mas, surpreendentemente, não amarga. Ela falou de você especificamente, Ricardo. Disse que você sempre foi ambicioso, desde criança. Que você queria dar orgulho a ela sendo bem-sucedido e que ela ficava orgulhosa das suas conquistas profissionais. Ricardo sentiu um lampejo de esperança. Ficava? Sim. Mas ela também disse algo que me marcou. Meu filho conquistou o mundo, mas perdeu a mim pelo caminho. E eu não sei se ele percebe isso. Ela chorou quando disse isso, Ricardo. Não de raiva, de tristeza. As palavras foram como facas. Eu percebi tarde demais. Mas percebeu. E isso conta. Muitos nunca percebem. Doutor, eu queria fazer algo que honrasse minha mãe. Os 50 mil que ela me deixou, eu não preciso deles. Minha vida financeira é confortável. Eu gostaria de usá-los de uma forma que a fizesse sentir orgulhosa. Dr. Henrique sorriu. Ela me disse que você diria isso. Como? O advogado abriu uma gaveta e retirou outro envelope. Ela me deixou isto. Disse para entregar apenas se você viesse aqui por conta própria buscando aconselhamento. São instruções para um projeto que ela gostaria que você considerasse. Ricardo abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia uma proposta detalhada, escrita pela própria Helena, criar um programa de mentoria para jovens de comunidades carentes interessados em empreendedorismo. Usar sua experiência empresarial para dar oportunidades a quem não tinha recursos. Ser o tipo de mentor que ele mesmo nunca precisou, mas que poderia mudar vidas. Ela pensou em tudo. Ela te conhecia, Ricardo. Conhecia seu potencial para o bem. Ela só queria que você o usasse. Ricardo saiu do escritório com o envelope nas mãos e uma nova determinação no coração. Nos dias seguintes, começou a estruturar o programa. Contatou ONGs, conversou com educadores, usou sua rede de contatos para encontrar locais e recursos. E pela primeira vez em anos, sentia que estava fazendo algo que realmente importava. Patrícia estava em uma creche na periferia de São Paulo, no bairro de Paraisópolis. Não era uma visita para fotos. Não havia jornalistas, não havia câmeras, não havia posts nas redes sociais. Era apenas ela, 5 outras voluntárias e 30 crianças precisando de atenção. Ela estava sentada no chão, seu vestido caro ficando sujo de tinta guache, ajudando uma menina de 5 anos a pintar. Tia, você desenha bonito, a menina disse, admirando o sol que Patrícia havia feito no papel. Obrigada, lindeza, e o seu está lindo também. É sua família? É, esse é meu irmãozinho, esse é minha mãe, e esse sou eu. E seu pai? A menina ficou quieta. Não tenho pai, ele foi embora. Patrícia sentiu um aperto no peito. Mas você tem uma mãe que te ama muito, né? Tenho. Ela trabalha muito, mas sempre me faz comida gostosa. Era a 3ª vez que Patrícia visitava aquela creche em 2 meses. E cada vez que ia, entendia um pouco mais sobre o mundo fora de sua bolha privilegiada. Entendia mais sobre o que realmente importava. Depois das atividades, ela conversou com a diretora da creche, Dona Amélia, uma senhora de 60 anos que dedicara a vida a cuidar de crianças carentes. Patrícia, não sei como agradecer sua ajuda. As doações que você trouxe fizeram uma diferença enorme. É o mínimo que posso fazer, Dona Amélia. Na verdade, eu queria conversar sobre algo maior. Eu gostaria de criar um fundo permanente para esta creche, para garantir materiais, comida, professores qualificados, algo sustentável. Dona Amélia arregalou os olhos. Você fala sério? Completamente. Minha mãe me deixou uma herança, e eu percebi que o melhor uso para ela é criar o tipo de impacto que ela sempre admirou, mas que eu nunca tive coragem de fazer. As duas conversaram por horas planejando.
Patrícia estava usando não apenas seus 50 mil reais, mas também mobilizando sua rede de contatos, amigas ricas que ela sabia que doariam se fossem adequadamente motivadas. Quando voltou para casa naquela noite, Fernando notou algo diferente nela. Não era apenas a roupa suja ou o cansaço físico, era algo nos olhos. Uma luz que há muito tempo havia se apagado e agora voltava. Você está diferente, ele comentou. Estou me tornando quem eu deveria ter sido há muito tempo, ela respondeu. Naquela noite, Patrícia fez algo simbólico. Deletou 3 anos de posts do Instagram. Todas aquelas fotos falsas, aquelas legendas vazias, aquela vida de fachada. Deixou apenas uma foto. Uma antiga dela criança com a mãe, ambas sorrindo genuinamente. Na legenda, escreveu apenas: recomeços são possíveis. Obrigada, mãe, por me ensinar isso mesmo quando eu não estava ouvindo. Não foi um post para buscar curtidas ou validação. Foi um marco pessoal, uma declaração de mudança. Juliana estava corrigindo provas em sua sala de professores quando seu celular tocou. Era Marina. Oi, Marina, tudo bem? Juliana, você pode vir aqui em casa hoje à noite? Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Claro, que horas? Umas 7? Perfeito, te vejo lá. Às 7 em ponto, Juliana tocou a campainha do apartamento. Marina abriu com um sorriso misterioso. Entra, entra. Tem alguém aqui que eu quero que você conheça. Na sala estava Isabela, a filha de Marina, que Juliana só conhecia por fotos. A garota se levantou, estendendo a mão. Muito prazer, professora Juliana. Minha mãe fala muito da senhora. O prazer é meu, e pode me chamar só de Juliana. Marina serviu café e bolo. Ela havia aprendido a fazer o bolo de cenoura que Helena adorava, usando a receita antiga que encontrara em um caderno na cozinha. As 3 conversaram por horas, compartilhando histórias, risadas, memórias. Em um momento, Marina ficou séria. Juliana, eu queria te contar algo. Isabela conseguiu uma bolsa integral para fazer um intercâmbio em Portugal. É uma oportunidade incrível para ela. Mas mesmo com a bolsa, ela precisa de dinheiro para passagem, moradia, alimentação. Que maravilhoso, Isabela! Parabéns! Obrigada. Isabela sorriu. E eu só consegui isso porque minha mãe sempre me apoiou, sempre me incentivou a estudar, mesmo quando não tínhamos nada. E agora, Marina continuou emocionada, graças à sua mãe, eu posso dar isso para ela, posso pagar a passagem sem medo, posso garantir que ela terá tudo o que precisa. Sua mãe não só mudou minha vida, Juliana, ela mudou o futuro da minha filha. Juliana sentiu as lágrimas chegando. Mamãe adoraria saber disso. Ela sempre valorizou educação acima de tudo. Era professora, como eu. Ela entenderia perfeitamente. Por isso, Marina respirou fundo. Eu queria fazer algo. Eu queria criar uma bolsa de estudos em nome da sua mãe, para jovens como Isabela, que tem potencial, mas não tem recursos. Eu já conversei com um advogado e posso separar uma parte do dinheiro que sua mãe me deixou para criar um fundo permanente. Juliana ficou sem palavras. Marina, você não precisa fazer isso. Mas eu quero. Sua mãe me deu mais do que dinheiro. Ela me deu dignidade, propósito, futuro. Quero que outras pessoas tenham a mesma chance. E quero que o nome Helena Moreira da Silva continue vivo, ajudando pessoas, mudando vidas. As 3 mulheres choraram juntas, abraçadas na sala daquele apartamento que se tornara muito mais que 4 paredes. Tornara-se um símbolo de transformação, de gratidão, de amor que transcende a morte. No final de março, Dr. Henrique organizou uma reunião. Não era obrigatória, não tinha fins legais. Era apenas um convite que ele enviara a Ricardo, Patrícia, Juliana e Marina. Venham compartilhar o que vocês têm feito. Acho que Helena gostaria de saber. Surpreendentemente, todos apareceram. A sala estava menos formal desta vez.
Dr. Henrique providenciara café e biscoitos. Não havia a mesa imponente, apenas cadeiras em círculo, como em uma terapia em grupo. Obrigado por virem, ele começou. Sei que os últimos meses foram intensos para todos vocês. E sei que alguns de vocês estão fazendo mudanças significativas. Achei que seria bom compartilharem isso uns com os outros. Houve um silêncio desconfortável. Ricardo e Patrícia ainda não haviam falado desde aquela manhã terrível, 2 meses atrás. Marina estava nervosa, ainda não completamente confortável na presença deles. Apenas Juliana parecia tranquila. Eu posso começar, Juliana ofereceu. Nesses últimos meses, Marina e eu nos tornamos amigas. Amigas de verdade. E juntas, estamos planejando criar uma bolsa de estudos em nome da mamãe. Vai ajudar jovens de baixa renda a terem acesso à educação superior. Marina complementou, sua voz mais firme. Dona Helena mudou completamente minha vida e o futuro da minha filha. É o mínimo que posso fazer para honrar a memória dela. Ricardo pigarreou, claramente desconfortável. Eu também estou fazendo algo. Estou criando um programa de mentoria empresarial para jovens de comunidades carentes, usando a experiência que passei a vida construindo para ajudar quem nunca teve as oportunidades que eu tive. Patrícia olhou para o irmão surpresa. Sério? Sério. Mamãe deixou instruções. Ela ainda acreditava que eu poderia fazer algo bom, mesmo depois de tudo. Patrícia limpou as lágrimas que começavam a formar. Eu também. Criei um fundo permanente para uma creche em Paraisópolis e estou trabalhando como voluntária lá 2 vezes por semana. Não para fotos, só para ajudar. Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam. Então Ricardo falou, sua voz embargada. Marina, eu preciso te pedir desculpas pelo que disse naquele dia. Você não manipulou ninguém. Você ganhou cada centavo com amor e dedicação. E eu não tinha direito de questionar as decisões da minha mãe. Patrícia concordou. Eu também. Foi mais fácil culpar você do que aceitar minha própria falha. Mas a verdade é que você foi a filha que nós deveríamos ter sido. Marina balançou a cabeça chorando. Vocês não precisam se desculpar comigo, precisam se perdoar. Dona Helena os amava. Mesmo magoada, ela os amava. Nós sabemos, Juliana disse suavemente, e é isso que torna tudo mais difícil. Seria mais fácil se ela nos odiasse, mas ela não odiava. Ela só queria que fôssemos melhores. Ricardo olhou para as irmãs. Nós nos afastamos, não apenas da mamãe, mas uns dos outros. Quando foi a última vez que jantamos juntos? Que conversamos de verdade? Anos, Patrícia admitiu. Muitos anos. Que tal mudarmos isso? Juliana sugeriu. Que tal jantarmos juntos 1 vez por mês? Não para discutir heranças ou passado, mas para nos reconectarmos, para sermos a família que mamãe sempre quis que fôssemos. Ricardo e Patrícia trocaram olhares, então acenaram positivamente. E Marina, Patrícia acrescentou, você também. Você faz parte desta família agora, queira ou não. Marina riu entre lágrimas. Eu adoraria. Dr. Henrique observava a cena com um sorriso. Em 35 anos de carreira, ele havia visto muitas famílias destruídas por heranças, mas raramente via famílias reconstruídas por elas. Helena seria muito orgulhosa de todos vocês, ele disse. Espero que sim, Ricardo murmurou. Espero que de alguma forma ela saiba. Eles conversaram por mais 2 horas, compartilhando memórias de Helena, planejando seus projetos, lentamente reconstruindo as pontes que haviam desmoronado. Não seria fácil. Anos de distanciamento não se curavam em uma conversa. Mas era um começo. Um começo que Helena, em sua sabedoria, havia planejado cuidadosamente. Quando todos saíram, Dr. Henrique ficou sozinho no escritório mais uma vez. Mas desta vez, ele não se sentia pesado.
Sentia-se esperançoso, porque às vezes, apenas às vezes, as pessoas realmente aprendiam, realmente mudavam. E Helena Moreira da Silva, mesmo em sua ausência, continuava ensinando, continuava transformando, continuava amando. Sua última vontade não era apenas sobre dinheiro ou propriedades, era sobre redenção, e estava se cumprindo lindamente. 1 ano havia se passado desde aquela manhã transformadora no escritório do Dr. Henrique Tavares. São Paulo vivia mais um janeiro escaldante, o calor típico do verão brasileiro, fazendo as pessoas buscarem sombra e ar condicionado. Mas em uma pequena praça arborizada na Vila Madalena, perto do apartamento que um dia pertencera a Helena, um grupo de pessoas se reunia para uma ocasião especial. Marina chegou primeiro, acompanhada de Isabela, que estava bronzeada e radiante depois de 6 meses em Portugal. A experiência internacional havia transformado a jovem. Ela agora falava com mais confiança, gesticulava de forma diferente e carregava consigo a maturidade de quem sobreviveu sozinha em um país estrangeiro. "Mãe, olha como ficou bonito!" Isabela apontou para o centro da praça, onde uma placa de bronze brilhava sob o sol. Espaço Helena Moreira da Silva. Dedicado à memória de uma mulher que ensinou que o verdadeiro legado se mede em vidas tocadas, não em bens acumulados. Marina sentiu as lágrimas, como sempre acontecia quando pensava em Helena. Mas agora eram lágrimas diferentes, não mais de dor aguda, mas de saudade suave misturada com gratidão. Juliana chegou logo depois, carregando uma caixa grande. Ela usava um vestido floral leve, os cabelos presos de forma simples e um sorriso genuíno iluminava seu rosto. "Marina, Isabela, que saudade!" Abraços foram trocados. Beijos foram dados. "Isabela, você está linda. Conta tudo sobre Portugal." Enquanto Isabela começava a contar animadamente sobre suas aventuras europeias, as aulas na universidade, os amigos de várias nacionalidades, os finais de semana explorando cidades históricas. Ricardo chegou com Amanda e os 2 filhos. Gabriel agora tinha 13 anos e havia crescido vários centímetros. Sofia, aos 10, estava usando um vestido que ela mesma escolhera e não parava de falar sobre a peça de teatro da escola, onde teria o papel principal. Ricardo os observava com uma expressão que mesclava orgulho e presença. Ele estava realmente ali, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. "Tio Ricardo!" Isabela acenou usando o título que o grupo havia naturalmente adotado nos últimos meses. "Isabela, você voltou. Como foi?" "Incrível. Vou contar tudo, mas depois. Hoje é dia especial." Patrícia foi a última a chegar, mas quando apareceu, não estava sozinha. Com ela vinham 5 crianças da creche de Paraisópolis, incluindo a menina que 1 ano atrás havia desenhado sua família sem pai. A menina agora usava um vestido novo, limpo, e carregava uma mochila cheia de materiais escolares. "Tia Pati, posso brincar no balanço?" A menina perguntou, apontando para o playground que haviam instalado na praça. "Pode sim, querida, mas daqui a pouco vamos começar a cerimônia, tá?" Fernando, marido de Patrícia, ajudava a supervisionar as crianças enquanto elas corriam para os brinquedos. Ele observava a esposa com admiração. Ela havia se transformado completamente no último ano, tornando-se uma versão mais autêntica e mais feliz de si mesma. Dr. Henrique chegou logo depois, carregando uma pasta familiar. Aos 61 anos, ele havia visto muita coisa em sua carreira, mas poucos casos o haviam marcado tanto quanto o de Helena Moreira da Silva. "Pessoal, está tudo pronto?" ele perguntou, ajustando os óculos. "Acho que sim", Juliana respondeu, olhando ao redor. "Só estamos esperando mais algumas pessoas." Nos minutos seguintes, a praça começou a se encher. Chegaram ex-alunos de Helena, dos tempos em que era professora. Alguns agora na casa dos 40,
mas que ainda se lembravam dela com carinho. Chegaram vizinhos antigos, amigas do clube de leitura que ela frequentava antes da saúde piorar, a senhora da padaria, onde ela comprava pão todo dia, o motorista de Uber que a havia levado ao hospital naquele dia crucial 3 anos atrás. E chegaram os jovens, 12 adolescentes e jovens adultos que haviam sido os primeiros beneficiários da Bolsa Helena Moreira da Silva, o programa criado por Marina e Juliana. Entre eles estava Marcelo, 19 anos, de Paraisópolis, que acabara de ser aprovado em medicina na USP. Se não fosse pela bolsa, eu nunca teria conseguido pagar o cursinho, ele disse a Marina, os olhos brilhando. Dona Helena nem me conheceu, mas mudou minha vida. Marina abraçou o jovem. Ela conheceu sim, através de mim, através de todos nós. Ela conheceu cada pessoa que ajudamos em nome dela. Quando todos estavam reunidos, cerca de 50 pessoas. Doutor, Henrique se posicionou perto da placa e pediu atenção. Amigos, estamos aqui hoje para celebrar algo raro e precioso. Um legado que vai muito além de testamentos e heranças materiais. Estamos aqui para celebrar Helena Moreira da Silva e o impacto duradouro que ela teve em nossas vidas. Ele fez uma pausa, olhando ao redor para todas aquelas pessoas. 1 ano atrás, eu li o testamento de Helena para sua família. Foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira, não pelas questões legais, mas pela carga emocional. Eu vi uma família confrontar verdades dolorosas. Vi culpa, vergonha, arrependimento. Ricardo baixou os olhos, mas não com vergonha, com aceitação serena. Mas também vi algo mais raro. Vi transformação. Vi pessoas escolhendo crescer a partir da dor. Vi um legado sendo honrado, não com palavras vazias, mas com ações concretas. Juliana deu um passo à frente. Eu gostaria de compartilhar o que fizemos neste último ano em nome da minha mãe. Ela abriu a caixa que trouxera e retirou vários álbuns de fotos e documentos. A Bolsa Helena Moreira da Silva já beneficiou 12 jovens. Pagou cursinhos pré-vestibulares, mensalidades universitárias, materiais de estudo. 3 deles foram aprovados em universidades públicas. 5 estão cursando faculdades particulares com bolsa parcial e nós cobrimos o resto. 4 ainda estão se preparando, mas não desistiram. Ela passou os álbuns que mostravam fotos dos jovens em formaturas de cursinho, primeiros dias de aula, estudando em bibliotecas. Cada foto tinha uma história de superação. Minha mãe sempre dizia que educação era a única herança que ninguém poderia tirar de você. Juliana continuou, a voz embargada. E agora, graças a Marina, estamos dando essa herança para pessoas que nunca a teriam de outra forma. Marina acrescentou, no ano que vem, queremos dobrar o número de bolsistas e no outro ano, dobrar novamente. O objetivo é que em 5 anos a Bolsa Helena seja permanente e autossustentável, ajudando jovens para sempre. Ricardo deu um passo à frente. E eu gostaria de compartilhar sobre o programa Mentor Helena. Em parceria com 3 ONGs, criamos um programa onde empresários experientes mentoram jovens empreendedores de comunidades carentes. Ele mostrou fotos de reuniões, workshops, jovens apresentando seus projetos de negócio. Temos atualmente 20 mentorados. 6 deles já abriram seus próprios pequenos negócios. Um deles, Jefferson, de Heliópolis, abriu uma loja de manutenção de celulares que já emprega 3 pessoas. Outro, Carlos, da Brasilândia, criou um aplicativo de entrega local que está crescendo rapidamente. A voz de Ricardo estava cheia de emoção genuína. Minha mãe me ensinou tarde demais que sucesso sem propósito é vazio. Agora estou usando o sucesso que construí para dar propósito a outras vidas. E pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Amanda o abraçou por trás, orgulhosa. Gabriel e Sofia ouviam atentos, aprendendo sobre a avó que mal haviam conhecido.
mas cujo legado agora faziam parte. Patrícia foi a próxima. O Fundo Creche Helena já garantiu um ano completo de operação para a creche São Francisco, em Paraisópolis. Conseguimos contratar 2 professores adicionais, reformar o playground, fornecer 3 refeições diárias completas para todas as crianças e criar uma pequena biblioteca. Ela apontou para as 5 crianças que a acompanhavam. Estas lindezas são parte das 80 crianças que a creche atende. E não é apenas sobre dinheiro. Eu e um grupo de amigas nos voluntariamos 2 vezes por semana. Lemos histórias, ajudamos com lição de casa, brincamos, ouvimos, presença real, não virtual. A menina do desenho veio correndo e abraçou a perna de Patrícia. Tia Pati, quando você vai ler aquele livro da princesa de novo? Patrícia a pegou no colo. Semana que vem, prometo. Qual parte você mais gostou? Quando a princesa salvou o reino sozinha, porque ela não precisou do príncipe. Todos riram, e Patrícia sentiu uma onda de satisfação profunda. Esta criança, com sua alegria e inocência, representava tudo o que ela estava fazendo de certo agora. Dr. Henrique observava tudo com um sorriso. Helena, onde quer que esteja, deve estar muito orgulhosa. Depois da cerimônia, enquanto as pessoas conversavam e as crianças brincavam, Ricardo, Patrícia, Juliana e Marina se afastaram um pouco, sentando-se em um banco sob a sombra de uma árvore. 1 ano, Ricardo disse pensativamente. Parece muito tempo e muito pouco ao mesmo tempo. Eu sei o que quer dizer, Patrícia concordou. Às vezes, parece que foi ontem. Outras vezes parece que fui uma pessoa completamente diferente naquele dia no escritório. Você era, Juliana disse gentilmente. Todos nós éramos. Marina olhou para os 3 irmãos. Vocês sabem, quando sua mãe estava planejando o testamento, ela tinha medo. Medo de que vocês a odiassem. Medo de que vocês me odiassem. Medo de que tudo desse errado. Ela te contou isso? Ricardo perguntou. Contou. Na última semana de vida dela. Ela estava muito fraca, mas sua mente estava clara. Ela disse, Marina, espero que meus filhos entendam. Espero que eles vejam que fiz isso por amor, não por raiva. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Patrícia agora. Nós entendemos, mamãe. Ela sussurrou para o céu. Finalmente entendemos. Ela também me fez prometer uma coisa, Marina continuou. Fez-me prometer que, se vocês me procurassem, se vocês quisessem conversar, eu daria uma chance. Que eu não deixaria a mágoa do que foi dito naquele dia no escritório me impedir de conhecê-los de verdade. Ricardo segurou a mão de Marina. E você cumpriu sua promessa. Obrigado por isso. Obrigado por nos dar uma segunda chance. Vocês me deram uma segunda chance também, Marina respondeu. Poderiam ter contestado o testamento. Poderiam ter tornado minha vida um inferno. Mas escolheram crescer. Escolheram honrar sua mãe da melhor forma possível. Juliana limpou os olhos. Sabe o que eu percebi? Mamãe não apenas nos deixou uma lição. Ela nos deu um caminho. O testamento não foi o fim, foi o começo. O começo de nos tornarmos as pessoas que ela sempre soube que poderíamos ser. E o começo de uma família de verdade, Patrícia acrescentou, olhando para todos eles. Não apenas por sangue, mas por escolha. Marina, você é minha irmã agora. Não porque mamãe deixou isso escrito, mas porque eu escolho isso. Marina chorou, abraçando Patrícia com força. E vocês são minha família. Vocês e Isabela. Finalmente temos uma família de verdade. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Dr. Henrique se aproximou do grupo. Há uma última coisa, ele disse, tirando um envelope fino do bolso. Helena me deixou isto. Pediu para eu entregar exatamente 1 ano após a leitura do testamento, quando todos vocês estivessem juntos. Com mãos trêmulas, Juliana pegou o envelope.
Dentro havia uma única folha, com a letra delicada de Helena. Meus amores, se estão lendo isto juntos, significa que meu plano funcionou. Significa que vocês encontraram uns aos outros novamente. Significa que Marina foi acolhida, não rejeitada. Significa que escolheram amor sobre ressentimento. Não tenho palavras para expressar o orgulho que sinto. Mesmo daqui, onde quer que eu esteja, posso sentir. Quero que saibam que eu os perdoei antes mesmo de escrever o testamento. Perdoei Ricardo por sua ausência. Perdoei Patrícia por sua superficialidade. Até perdoei a mim mesma por não ter tido coragem de dizer essas verdades quando estava viva. O testamento não foi sobre punição. Foi sobre libertação. Libertar vocês das cadeias que construíram. Libertar Marina da pobreza. Libertar a mim mesma da tristeza de morrer, sentindo que falhei como mãe. Mas não falhei, porque no final vocês provaram que aprenderam, que cresceram, que mudaram. E agora, meu último pedido, vivam. Vivam plenamente, com presença, com propósito, com amor. Não desperdicem nenhum dia do tempo precioso que têm juntos. Ricardo, seja o pai que seus filhos merecem. Patrícia, seja a força do bem que sempre teve potencial para ser. Juliana, continue sendo a luz gentil que sempre foi. Marina, viva a vida que sempre mereceu, mas nunca teve. E todos vocês, cuidem uns dos outros. Porque família não é sobre perfeição, é sobre presença, é sobre escolher ficar, mesmo quando é difícil, é sobre amor que persiste mesmo através da dor. Eu os amo, sempre amei, sempre amarei, até nos encontrarmos novamente, Helena. Não havia olhos secos quando Juliana terminou de ler. Eles se abraçaram ali, os quatro, em um círculo de dor transformada em cura, de culpa transformada em propósito, de separação transformada em união. Ela sabia, Ricardo disse através das lágrimas, ela sabia exatamente o que estava fazendo. Sempre soube, Marina concordou. Ela era sábia assim. 5 anos se passaram desde aquele dia na praça. A cidade de São Paulo continuava sua dança caótica. Mas para algumas pessoas, o ritmo havia mudado permanentemente. Marina, agora com 60 anos, havia se tornado uma figura conhecida na comunidade. O apartamento da Vila Madalena era frequentemente cheio de jovens bolsistas que vinham jantar, estudar, pedir conselhos. Isabela havia se formado em enfermagem e trabalhava em um hospital, mas dedicava finais de semana para dar aulas voluntárias de primeiros socorros em comunidades carentes. Ela estava noiva de um rapaz que conhecera em Portugal, e o casamento seria em 6 meses. A Bolsa Helena Moreira da Silva havia crescido exponencialmente. Com doações de amigos de Patrícia, investimentos inteligentes gerenciados por Ricardo e o trabalho incansável de Juliana na coordenação, o programa agora atendia 50 jovens por ano. 35 já haviam se formado em universidades. 2 estavam fazendo mestrado. 1 havia sido aceito em um programa de doutorado no exterior. Ricardo, aos 47 anos, havia vendido parte de suas ações na empresa e reduzido drasticamente sua carga de trabalho. O programa Mentor Helena agora operava em 3 estados brasileiros, com 120 mentorados ativos e uma taxa de sucesso de 65% na abertura de negócios sustentáveis. Ele jantava com a família todas as noites. Não perdia mais os jogos de Gabriel, que agora estava no time juvenil de um clube de futebol. Ajudava Sofia, agora com 14 anos, com seus projetos de teatro. Seu casamento com Amanda, que havia atravessado momentos difíceis, estava mais forte do que nunca. Patrícia, aos 43 anos, era uma pessoa completamente transformada. Seu Instagram tinha menos seguidores agora. Ela havia perdido aqueles que só se importavam com superficialidade.
Mas os que ficaram eram engajados de verdade, doando mensalmente para o Fundo Creche Helena, que agora apoiava 6 creches em diferentes comunidades de São Paulo. Ela passava 3 tardes por semana com as crianças, e elas a amavam genuinamente. A menina que desenhara a família sem pai agora tinha 8 anos e chamava Patrícia de madrinha. Patrícia havia assumido o papel seriamente, ajudando com material escolar, roupas e estando presente em cada apresentação da escola. Juliana, aos 40 anos, havia sido promovida a coordenadora pedagógica em sua escola, mas continuava dando aulas porque amava o contato direto com os alunos. Ela havia se casado com Daniel, também professor, e juntos moravam em um apartamento maior, comprado com a ajuda do carro que Helena havia deixado, que Juliana vendera para dar a entrada. Eles planejavam adotar uma criança, inspirados pela história de amor entre Helena e Marina. Em uma tarde quente de janeiro, 5 anos e meio após a morte de Helena, toda a família estendida se reuniu no apartamento da Vila Madalena. Era o aniversário de 61 anos de Marina, e todos estavam lá. Ricardo com Amanda, Gabriel, agora com 17 anos e já pensando em universidade, e Sofia, 14 anos, cada vez mais confiante e brilhante. Patrícia com Fernando, Juliana com Daniel, Isabela com seu noivo, Miguel, e cerca de 15 jovens bolsistas que Marina havia praticamente adotado emocionalmente ao longo dos anos. A mesa estava farta. Comidas que Helena costumava fazer, receitas que Marina havia aprendido com ela e agora ensinava para outros. O apartamento estava cheio de risadas, conversas sobrepostas, o som de família de verdade. Em um momento, Daniel pediu silêncio e levantou sua taça. Um brinde, ele disse, a Marina, que nos acolheu a todos com o mesmo amor que Dona Helena a acolheu, e a Helena, que nos ensinou a maior lição, que legados verdadeiros não são construídos com dinheiro, mas com amor em ação. Todos levantaram suas taças. A Marina, a Helena. Depois que o jantar terminou e os mais jovens estavam na sala jogando videogame, os 4, Ricardo, Patrícia, Juliana e Marina, foram para a varanda. Era o ritual deles agora, nesses encontros mensais que nunca faltavam. Um momento só deles para conversarem, relembrarem, planejarem. Vocês sabem o que eu pensei hoje? Marina disse olhando para as luzes da cidade. Pensei em como a vida é estranha. Há 6 anos eu era uma cuidadora invisível, lutando para sobreviver. Hoje estou cercada de filhos que não dei à luz, netos que não são meus por sangue, mas que são meus no coração. Mamãe sabia. Juliana disse suavemente. Ela sabia que você precisava de uma família tanto quanto precisava de dinheiro, e que nós precisávamos de você para nos lembrar do que ela valorizava. Às vezes eu converso com ela, Ricardo admitiu. Sei que pode parecer estranho, mas eu converso. Conto sobre os mentorados, sobre Gabriel e Sofia, sobre como estou tentando ser o homem que ela queria que eu fosse. Não é estranho, Patrícia disse. Eu também faço isso, especialmente quando estou com as crianças na creche. Sinto que ela está lá, sorrindo, finalmente orgulhosa de mim. Ela está, Marina afirmou com convicção. Onde quer que esteja, ela está vendo. E está orgulhosa de todos vocês. Ficaram em silêncio confortável por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe o que é mais bonito? Juliana finalmente disse. O testamento de mamãe não foi apenas sobre nós. Foi sobre todas as vidas que tocamos por causa dele. Marcelo, que agora está no 3º ano de medicina e quer ser médico de família em comunidades carentes. Jefferson, que emprega 15 pessoas em suas 3 lojas. Todas aquelas crianças da creche que têm uma chance melhor por causa do fundo. Os 50 bolsistas que estão estudando. Isso é centenas de vidas, talvez milhares se contarmos as famílias deles. É o efeito cascata, Ricardo disse. Uma ação gera outra, que gera outra.
Mamãe jogou uma pedra em um lago e as ondas ainda estão se expandindo. E vão continuar se expandindo, Patrícia acrescentou. Porque agora Gabriel está falando em estudar administração social. Sofia quer ser professora como a avó. Isabela está treinando outros enfermeiros para trabalhar em comunidades. Nós não apenas mudamos, nós estamos criando uma nova geração que já começa diferente. Marina sorriu através das lágrimas. Dona Helena não apenas salvou vidas, ela redirecionou o curso de uma árvore genealógica inteira. 10 anos após a morte de Helena, Dr. Henrique Tavares, agora com 71 anos e semi-aposentado, foi convidado para uma cerimônia especial. A Fundação Helena Moreira da Silva, agora uma organização oficialmente reconhecida que unia a Bolsa, o Programa Mentor e o Fundo Creche, estava inaugurando sua primeira sede própria. O prédio, localizado na Vila Madalena, a poucos quarteirões do apartamento original de Helena, era modesto, mas funcional. 3 andares com salas de aula, espaço de mentoria, biblioteca e, no térreo, um pequeno museu dedicado à memória de Helena. Dr. Henrique caminhou pelo museu, observando as fotos de Helena em várias fases da vida. Helena jovem, recém-casada. Helena com os 3 filhos pequenos. Helena como professora, rodeada de alunos. Helena idosa, sorrindo gentilmente. E ao lado das fotos dela, centenas de outras fotos. De cada jovem que a Bolsa havia ajudado, de cada criança da creche, de cada empresário mentorado. Mais de 200 vidas diretamente impactadas. E se contassem as famílias, os amigos, os clientes dos negócios criados, os alunos que os bolsistas graduados agora ensinavam, milhares. Impressionante, não é? Uma voz disse atrás dele. Dr. Henrique se virou. Era Ricardo, agora com 52 anos, cabelos grisalhos, mas olhar jovem e brilhante. Muito, Dr. Henrique respondeu. Quando li aquele testamento há 10 anos, eu sabia que era especial, mas nunca imaginei que resultaria em algo assim. Nem nós, Ricardo admitiu. Eu achei que era apenas sobre herança. Não percebi que era sobre criar um movimento. Sua mãe percebeu. Ela sempre foi mais inteligente que todos nós. Eles caminharam juntos pelo museu. Em uma parede havia uma linha do tempo mostrando o crescimento da fundação. Em outra, depoimentos escritos de pessoas impactadas. Ricardo parou em frente a um deles, escrito por Marcelo, o jovem que fora aprovado em medicina 10 anos atrás. Dona Helena morreu antes que eu a conhecesse, mas ela me deu vida. Sem a bolsa que leva seu nome, eu estaria trabalhando em subemprego, sem futuro. Hoje sou médico. Atendo em uma UBS em Paraisópolis, cuidando das mesmas pessoas que um dia foram minhas vizinhas. E isso só é possível porque uma mulher que eu nunca conheci decidiu que bondade deveria ser recompensada e que essa recompensa deveria ser compartilhada. Dona Helena, onde quer que esteja, obrigado, e prometo passar isso adiante. Ele cumpriu a promessa, Ricardo disse. Marcelo agora mentora 3 estudantes de medicina, ensinando-os sobre atendimento humanizado em comunidades carentes. A herança multiplicando, Dr. Henrique observou. Exatamente. A cerimônia de inauguração começou. O salão estava lotado, mais de 300 pessoas. Todos os bolsistas que a fundação já havia ajudado foram convidados. Todos compareceram. Marina, agora com 65 anos e oficialmente aposentada, mas presidente voluntária da fundação, subiu ao palco. Há 10 anos, ela começou, sua voz firme apesar da emoção. Eu era uma cuidadora que estava prestes a perder tudo. Dona Helena Moreira da Silva não apenas me salvou, ela me deu propósito. E através desse propósito, nós salvamos outros, que por sua vez salvarão outros. Esse é o legado verdadeiro, não o dinheiro que ela deixou, mas a corrente de bondade que ela iniciou. Ela fez uma pausa, olhando para a plateia. Hoje, ao inaugurarmos esta sede,
Não estamos apenas abrindo um prédio, estamos solidificando uma promessa. A promessa de que o nome Helena Moreira da Silva vai continuar mudando vidas pelas próximas décadas. Nosso objetivo é que, em 20 anos, esta fundação esteja ajudando 1.000 jovens por ano. 1.000 famílias, 1.000 futuros. A plateia aplaudiu de pé. Juliana falou em seguida, agora diretora executiva da fundação. Patrícia compartilhou sobre a expansão do programa de creches. Agora eram 12 unidades. Ricardo anunciou uma nova parceria com 3 universidades públicas que ofereceriam mentorias adicionais aos bolsistas. Mas o momento mais emocionante foi quando Isabela, filha de Marina, agora com 29 anos e coordenadora de enfermagem em um hospital, subiu ao palco com seu filho de 2 anos no colo. Este é Pietro, ela disse, mostrando o menino para a plateia. Ele nunca vai conhecer Dona Helena, mas vai crescer ouvindo histórias sobre ela. Vai crescer sabendo que existe neste mundo porque uma mulher bondosa decidiu recompensar bondade. Vai crescer aprendendo que sucesso não se mede apenas em dinheiro, mas em quantas vidas você toca. Ela olhou para a foto gigante de Helena na parede. Dona Helena, a senhora não apenas mudou a vida da minha mãe, a senhora mudou a minha e agora está mudando a do meu filho. 3 gerações impactadas por uma decisão. Isso é imortalidade verdadeira. Zerda. Naquela noite, depois que todos foram embora, Ricardo, Patrícia, Juliana e Marina ficaram no museu, apenas eles 4. 10 anos, Patrícia disse suavemente. Uma década inteira. Parece ontem e parece uma vida inteira, Ricardo concordou. Eu estava pensando, Juliana disse, sobre o que mamãe diria se pudesse ver tudo isso. Marina sorriu. Ela diria que está orgulhosa, mas também diria para não pararmos, para continuarmos. E é o que vamos fazer, Ricardo afirmou. Gabriel está entrando na universidade ano que vem, quer estudar economia social, já está falando em trabalhar na fundação depois de formado. Sofia quer ser professora, Patrícia acrescentou. Como a avó que ela mal conheceu, mas admira profundamente. E minha afilhada, aquela menina da creche, acabou de ganhar uma bolsa integral em uma escola particular. Ela quer ser médica. O legado se multiplica, Juliana disse. E vai continuar se multiplicando. Porque não é sobre nós. Nunca foi. É sobre a lição que mamãe nos ensinou. Que cada ação importa, cada bondade conta, cada vida que tocamos pode tocar outras 1000. Eles ficaram ali, na penumbra do museu, cercados pelas fotos e histórias de vidas transformadas. E de alguma forma, todos sentiram a mesma coisa. Helena estava ali com eles. Não fisicamente, mas em cada palavra escrita nas paredes, em cada sorriso das fotos, em cada vida salva, em cada futuro construído. O testamento dela não havia sido apenas um documento legal. Havia sido uma declaração de fé. Fé em seus filhos, fé em Marina, fé na humanidade. Fé de que pessoas podem mudar, que legados podem ser redimidos, que amor, mesmo expressado através de lições duras, sempre vence. E ela estava certa. 10 anos depois, o último pedido de Helena Moreira da Silva não era mais apenas um desejo. Era uma realidade viva, respirando, crescendo, tocando vidas que ela nunca conheceria, mas que para sempre carregariam sua influência. Na lápide dela, no cemitério da Consolação, estava escrito: Helena Moreira da Silva, 1942-2024. Professora, mãe, amiga. O verdadeiro valor de uma vida não se mede pelos anos vividos, mas pelas vidas tocadas. Seu legado continua em cada coração que ajudou a despertar. E debaixo, alguém havia deixado flores frescas. Sempre havia flores frescas, porque a cada semana, alguém cuja vida fora tocada por Helena, diretamente ou indiretamente, ia lá agradecer. Uma professora que nunca parou de ensinar. Um testamento que nunca parou de transformar. Um amor que nunca parou de multiplicar.
A morte não é o fim quando o amor que você plantou continua florescendo em corações que você tocou. Helena Moreira da Silva morreu em 2024, mas seu legado viverá por gerações, provando que a verdadeira imortalidade não está em quanto tempo vivemos, mas em quantas vidas melhoramos pelo simples fato de termos existido.